Nós vamos direto agora à nossa redação do esporte, né? O Caio Munife já está chegando aqui. O Caio, é claro que você vai falar de futebol, a gente vai falar de um monte de coisas, mas o futebol mundial hoje está de luto, não é? Exatamente, Ordevar. O futebol mundial está de luto hoje por conta de um jogador que acabou falecendo de forma trágica, né? Apenas 28 anos de idade, o Diogo Jota, que era jogador da seleção portuguesa, também jogador do Liverpool da Inglaterra, acabou falecendo ele e o irmão dele, que também era jogador, também era português, o André Silva, né? Os dois faleceram em um acidente de carro. Esse acidente que aconteceu lá na Espanha, né? Os dois estavam viajando para pegar uma embarcação para a Inglaterra, local onde o Diogo Jota atua no Liverpool, né? Atuava no Liverpool e aí ele não podia viajar de avião, havia realizado uma cirurgia recentemente, por conta disso acabou pegando a estrada para pegar a balsa depois e aí por conta disso acabou tendo esse acidente. No caso, o carro dele estava em alta velocidade, ele foi realizar uma ultrapassagem, o pneu acabou estourando e infelizmente aconteceu esse trágico acidente que tirou a vida tanto do Diogo Jota, de apenas 28 anos, e do irmão dele, que tinha apenas 25 anos de idade, Ordevar. Pois é, que coisa, hein? Os dois irmãos perdendo a vida num acidente trágico, né? Nossos sentimentos, né? A família e o futebol acaba ficando de luto com essa situação, né? Trânsito é uma situação complicada, né, Caio? Infelizmente, Ordevar, sempre com destaque aqui no TJ, né? Que tantos acidentes que acontecem, infelizmente, esse acidente agora que teve essa fatalidade envolvendo esses dois jogadores, o Diogo Jota, inclusive, que ele havia sido campeão recentemente pela seleção de Portugal, né? Foi campeão da UEFA Nations League, também já havia conquistado o campeonato inglês agora, na última temporada com o Liverpool. Um grande jogador, um grande talento, infelizmente, né? O futebol mundial está de luto com essa situação. Ô Caio, o que mais que você tem de informações do esporte? Jodevar, vamos falar então do Atlético, né? Porque o Dragão entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o jogo é tarde, hein? 9h35 da noite. Antes de falar do jogo, o que você acha desse horário, Jodevar? Eu sempre fui contra. 9h35? 9h35, né? Tem 5 ainda, né? Eu acho que poderia ser diferente esse horário. 9h32, por exemplo. Né? 9h37, se é para castigar. De Deus, eu acho que antigamente tinha aquele jogo 10 horas da noite, né? Sim. Que a emissora de televisão não nem falava o horário, não é depois da novela. Exatamente. Que se dane, né? Exatamente. O horário é complicado, até por isso não imagino um público grande no estádio Antônio Ascioli, mas fato é, Jodevar, é um jogo importantíssimo para o Atlético, que teve uma boa sequência, né? Ficou 3 jogos invicto, mas acabou perdendo o último jogo contra o Vila Nova. E aí hoje é a oportunidade de retomar aí, né, o bom caminho no Campeonato Brasileiro da Série B, subir na tabela. O pessoal pode colocar a classificação, porque olha só, o Atlético precisa de uma vitória hoje contra a equipe do CRB para melhorar na tabela, já que foi ultrapassado pelo Vila Nova, por exemplo, após a derrota no último sábado. Caso o Atlético vença o jogo de hoje, ele chega aos 21 pontos, deve assumir a 8ª colocação, e aí, Jodevar, a situação fica até interessante, porque com 21 pontos, o Atlético fica apenas 2 pontinhos do G4. Pois é, eu estou olhando aqui. Hoje, por exemplo, ele está a 5 pontos. Você vê que cada jogo é de ponto corrido, é uma decisão. E essa é mais uma, né? Exatamente. Todo jogo na Série B tem um peso muito grande, é muito equilibrado o campeonato, né? Ô Caio, deixa eu falar um negócio para você. Você está torcendo para o Atlético, correto? Correto, sempre torço pro nosso futebol goiano. Eu tô torcendo pro Atlético até o último fio de cabelo. Mas tem que ter a bet. Tem que ter a nossa bet, não tem, Jodevar? Olha, eu vou apostar no Atlético, você me desculpa. Você vai apostar em quem? Eu vou ter que apostar no CRB. Não, eu te dou um gol de lambuja, então. Ah, é? Fazia tempo que eu não ouvi essa questão de lambuja, né? Eu te dou um gol de lambuja. Então quer dizer que eu ganho se o CRB empatar e se ele perder por 1-0. Nossa, mas aí... Tá 1-0. Não vale voltar atrás. Fechado. Tá bom. Um gol de lambuja. Fechou, então. Você vai perder. Não, porque o jogo vai ficar 3-2. Se ele perder por 1-0 ou por um gol de diferença? Não, um gol de diferença. Você que tá mudando agora. Você falou 1-0, hein, Jodevar? Se for 1-0, porque o Dragão é um time ofensivo, dentro de casa. Hoje vai ser 2-0 o Atlético, eu vou ganhar essa bet. Tá bom, o empate 1-0
E a vitória do CRB? E a vitória do CRB. Combinado. Então tá feita a nossa bet. Você tá enrolado. Ó, o último pão de queijo foi para o Wendel Pasqueto. O próximo vai ser para quem, Jodevar? Você que define. O próximo? Isso. Deixa eu ver aqui para quem. Para quem que você ofereceria? Nós vamos o nosso porteiro. Seu Nivaldo. Combinado. Amanhã ele está trabalhando, seu Nivaldo. Seu Nivaldo, então, amanhã se vai ganhar o pão de queijo da nossa bet do pão de queijo. Que é uma figura extremamente simpática, né? Exatamente. Grande seu Nivaldo. Um abraço para ele. Um grande abraço para ele. E, Jodevar, eu vou pedir rapidamente pro pessoal colocar a tabela da Série B de novo, só pra gente já atualizar a situação dos outros dois goianos, porque tanto o Vila Nova quanto o Goiás não entram em campo ainda nesta quinta-feira ou na sexta-feira. O Vila é só no domingo, fora de casa contra a Ferroviária, 4 da tarde, e o Goiás somente na terça-feira da semana que vem vai fechar a rodada, inclusive todos os resultados já estarão definidos e o Goiás aí vai saber o que ele precisa para ou continuar na liderança ou voltar na liderança, dependendo do resultado do Coritiba também, Jodevar. Maravilha. O que mais você tem? Tem a curiosidade do dia, não pode faltar. Essa eu fico esperando. Curiosidade do dia, Jodevar. Jodevar, você sabe qual que é o jogo na história do futebol brasileiro com mais expulsões? Eu vi um jogo parecido, não sei se é esse, um Atlético e Flamengo em 1980. É esse? Não é esse. Muitas expulsões nesse jogo, porém não é esse. E esse jogo, até já para complementar a nossa curiosidade, ele foi em Goiânia, né? Exato. Estádio Serra Dourada. Quem era o juiz? José Roberto Wright. Sabe tudo esse menino. Esse jogo foi em 1981, pela Copa Libertadores, que o Flamengo foi campeão naquele ano. E aí, no caso, foram 6 expulsões do lado do Atlético Mineiro, que acabaram resultando ali no cancelamento da partida, né? Porque o Atlético não tinha jogadores suficientes ali para continuar no jogo contra o Flamengo. Mas não é esse jogo, Jodevar. O jogo com mais expulsões na história do futebol brasileiro foi um duelo entre Botafogo e Portuguesa em 1954. Sabe quantas expulsões, Jodevar? Nem tem ideia. 22 expulsões. Você acredita? Então foram os dois times? Foram os dois times. Uma briga generalizada que teve na partida. 22 expulsões é o recorde, né? A partida com mais expulsões da história do futebol brasileiro. Botafogo e Portuguesa. E aí, Jodevar, um ano depois, quase quebraram esse recorde, mas não conseguiram. Em 1955, um jogo entre Atlético Mineiro e o Vila Nova de Nova Lima, lá de Minas Gerais, com 21 expulsões, quase que empata ali com o recorde, mas o recorde foi mantido, esse recorde de 22 expulsões no duelo entre Botafogo e Portuguesa. O que será que esse juiz pensou naquele dia, hein? Rapaz, ele falou, não quero trabalhar mais não, vou distribuir cartão aqui e cancela esse jogo. Abraço pra você, meu amigo. Um abraço, Jodevar. Amanhã voltamos com o resultado do Dragão. Tá bom, e amanhã tem mais bet do Pão de Queijo. Exatamente, porque tem Super Mundial. Abraço pra você.